Oi, gente, tudo bem? Eu sou Fabiana Freitas e essa é a resenha de Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Hoje a gente vai falar da parte que eu chamo carinhosamente de parte zero, porque o livro é dividido em 5 partes, mais prefácio, capítulo 1 e 2, que é sobre o qual a gente vai falar hoje. Eu preciso dizer que esse livro, ele tem uma leitura muito simples, é uma leitura muito acessível, e ao mesmo tempo ele é bastante profundo, tem momentos em que ele te pega assim com alguns exemplos e, nossa, aquilo realmente vai como um tapa na cara, uma facada no coração, que te fazem realmente refletir profundo sobre algumas questões, mas ao mesmo tempo ele traz pitadas de humor, ele traz também, eu rio bastante, em vários momentos eu consigo imaginar a cena que ele tá contando e eu consigo me divertir com aquilo também. Então, parece que eu tô conversando com um amigo. E só um detalhe, hoje o autor já tem aí por volta dos seus 80 anos. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que esse vídeo não tem a intenção de ser uma resenha crítica do livro. Na verdade, a ideia de resenha aqui é pra gente resenhar, pra gente trocar as nossas experiências, e esse vídeo ele é destinado a 2 tipos de pessoa. A pessoa que já leu o livro e que a gente vai poder trocar aqui experiências e vocês vão poder comentar sobre as suas impressões também, vou adorar saber. E o segundo tipo de pessoa é aquela que se interessa pelo assunto, mas ainda não teve a oportunidade de ler o livro. Se essa é você, aqui eu quero te contar que aqui no canal tem o audiobook, então você pode acompanhar aí os capítulos do livro enquanto lava a louça, enquanto faz as tarefas domésticas, enquanto se desloca aí no trânsito para o trabalho. Então, se você já leu o livro, já comenta aqui, já li. Eu quero agradecer demais a minha amiga Ellen por ter me indicado esse livro há mais ou menos uns 4 anos atrás. Naquela época, eu não lembro qual foi exatamente a intenção dela ter me indicado esse livro, não sei qual foi a situação, não lembro direito qual era a conversa, mas eu lembro que eu já trabalhava há alguns anos com organização pessoal, ajudando as pessoas a terem uma vida melhor, mais leve, mais produtiva, através da organização da agenda delas, do tempo delas, do espaço físico, das gavetas, dos armários. E eu comecei a perceber que muitas daquelas pessoas, claramente, havia algo que precisava ser organizado no mundo interior delas. Que a maneira que elas se organizavam nas suas emoções, no seu lado espiritual, com os seus sentimentos, refletia em como elas se organizavam também com a vida cotidiana, com a vida que a gente vê, né, no nosso dia a dia. E aí acredito que numa dessas conversas a Ellen tenha me falado sobre esse livro. E se foi alguma situação diferente, você me conta, Ellen, porque eu não lembro muito bem agora como foi, mas eu sei que foi uma bênção. E eu fui procurar por esse livro, fui pesquisar e só encontrei versões muito antigas, não encontrei uma versão atualizada desse livro, não tinha mais disponível em livrarias para vender, mas li alguma coisa sobre ele na internet, pude acompanhar um pouco, entender qual era a história e me capturou. Realmente o assunto me soou muito interessante. Tanto é que vez ou outra eu voltava a procurar pelo livro, até que finalmente, no meados de 2019, aí eu entrei novamente para procurar e o que eu descubro? Uma nova edição, novinha em folha, saindo do forno para eu poder comprar. Não tive dúvidas de que era o momento certo e eu havia decidido que esse seria o livro que eu ia estudar com as mulheres da minha igreja durante o ano de 2020. Começamos os estudos em 2020, contudo, aconteceu toda essa questão da pandemia, tivemos que parar os nossos estudos sobre esse livro presencialmente e eu tive a ideia de transformar isso num clube de leitura, que desde então eu e as mulheres da minha igreja temos feito, nos encontrado semanalmente, tem sido uma bênção, tem realmente nos trazido assim uma nova perspectiva de como organizar a nossa vida aí de dentro para fora, entender mais da vontade de Deus para nós. Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre a parte 0 do livro, que é o prefácio, capítulos 1 e 2. Ali eu observo claramente o autor tentando transmitir a ideia do que ele entende
por uma vida interior, né? Um mundo interior. E aí ele conta sobre como ele chegou a essa conclusão e ele mostra o contraste entre quem já colocou a sua vida interior em ordem e quem não tem uma vida interior em ordem. Ele mostra isso através de metáforas e detalhando cenários ali e mostrando como que a pessoa até chega a ter uma vida interior em ordem ou não e quais as consequências disso, principalmente. Ele começa contando sobre a própria história, o dia em que ele percebeu a sua realidade, e eu me identifico bastante com essa parte, porque quando ele conta a respeito de como foi aquele dia e como ele começou a chorar e como ele começou a perceber como que a vida dele estava e como ele começou a tomar decisões ali a partir dali e como a vida dele foi transformada, eu me identifico bastante, mas no sentido de que eu já vivi um momento desse, em que eu achava que eu estava indo muito bem, igual a ele, em que eu estava fazendo sucesso, em que eu estava no caminho certo, e um belo dia eu chego e me deparo com a realidade de que não era, eu não sabia muito bem onde eu estava indo, de que talvez não fosse bem aquilo que eu queria para minha vida e que aquele sucesso, aquela aparente vida perfeita que eu estava vivendo, na verdade estava ruindo, porque o meu mundo interior não estava sendo muito bem cuidado. Mas diferente do autor, eu simplesmente chorei, enxuguei as minhas lágrimas e continuei com a vida do jeito que ela estava. E aí foi necessário anos e anos de trabalho e novas oportunidades de Deus me mostrar que aquele estilo de vida precisava mudar, até que realmente eu tomasse as minhas decisões e mudasse, né, o que precisava ser mudado e ia começar a priorizar, aí colocar ordem no meu mundo interior. E vamos combinar que tarde produtiva que ele teve, né? Ele fala que chorou por horas e depois de ter chorado, ele parou e tomou algumas decisões. Ele fez algumas resoluções que ele mesmo fala que em determinados momentos ele teve que rever aquilo, né, que ajustar aquilo, que refazer os acordos que ele tinha feito naquele dia, mas com certeza aquela tarde direcionou a vida dele para um novo momento e que trouxe muitos frutos que ele conta aí ao longo de todo o livro. E aí, depois de contar sobre qual foi o motivo pelo qual tudo isso aconteceu na vida dele, ele traz dois exemplos muito bacanas. Um de uma pessoa que não tem a sua vida interior em ordem e quais são como ela chega a isso, a essa percepção e quais são as consequências disso, e ele mostra o contraste de quem tem a vida interior em ordem, por que ela conseguiu aquilo e quais são as consequências disso. Então, em primeiro lugar, ele traz o exemplo da síndrome do afundamento, né? Ele dá o exemplo de um determinado lugar numa cidade que durante o período de estiagem não foi devidamente regado no seu subsolo. E aí, eventualmente, muito embora tudo ao redor, os condomínios, as lojas, os carros, as cadeiras, né, fora das lanchonetes, tudo ali, as pessoas estivessem passando e a vida estava acontecendo muito normalmente ali, eventualmente essa rua começa a ceder e a dragar tudo o que tinha ali em volta dela. E ele discorre sobre isso, ele traz exemplos em cima disso, ele cita diversos autores que falam sobre isso que ele chama da síndrome do afundamento, e é o que acaba acontecendo nas nossas vidas, né? Também, se a gente vive uma vida aí de aparência, tentando fazer com que tudo ao nosso redor esteja bem, mas deixando de irrigar, deixando de nutrir o nosso mundo interior, eventualmente esse colapso vai acontecer com a gente também. E não só nós mesmos vamos ser dragados, mas também talvez até as pessoas à nossa volta e as coisas que a gente conseguiu conquistar. Depois ele passa a falar a respeito da pessoa que tem a vida interior em ordem e como isso se parece e como isso se dá. Ele traz o exemplo de um submarino em que estava ali submetido a condições externas muito perigosas, muito contrárias, né? Em que o mundo exterior estava passando por uma tribulação ali bastante grande. Mas o comandante, ao invés de se preocupar com o que estava acontecendo ali em volta, ele vai direto para a ponte de comando. Observa ali, fala com o encarregado, observa se está tudo bem e volta a dormir, mesmo quando o mundo exterior
ainda estava bastante agitado, porque ele havia entendido que o lugar que precisava estar em ordem para dar conta daquilo tudo estava de fato em ordem, né? E isso acontecera porque a sua tripulação havia sido treinada para manter aquele lugar, aquela ponte de comando em ordem, sabendo que a partir dali viriam todos os comandos para manter as coisas em ordem, para manter o submarino em ordem e protegido, e que passasse pela tribulação protegido quando todo o entorno estivesse perigoso. E essa é uma grande metáfora, né? Uma grande figura que a gente pode ter aí para nossa vida, ao nós pensarmos que a ponte de comando é o nosso coração. O nosso coração guiado por Deus, o nosso coração bem nutrido aí das coisas do Senhor, da leitura da palavra, da comunhão com Deus e com os irmãos. Se a gente tiver esse mundo interior bem fortalecido, as dificuldades externas, elas podem até acontecer, mas nós vamos passar por elas, nós vamos vivê-las, nós vamos ser impactados por elas, né? Mas nós vamos passar por elas, tendo o nosso mundo interior, a nossa ponte de comando ali bem treinada nos momentos de calmaria, principalmente, né? Para conseguir passar bem aí pelo tempo de tribulação, tá? No próximo vídeo eu vou trazer para você a parte 1, nossa motivação de vida, onde o autor traz aí as figuras das pessoas que ele chama de impelidas, que são as que não têm o seu mundo interior em ordem, e das pessoas chamadas que já conseguiram alcançar isso diante do Senhor. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Lembre de avaliar o vídeo, de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ainda mais pessoas possam ser alcançadas por ele. Deus te abençoe.